A ministra Rosa Weber suspende parte do indulto de Natal de Bolsonaro, que perdoava as penas e as condenações de policiais envolvidos no massacre do Carandiru. E a gente também vai trazer aqui para você a análise dos gastos com os cartões corporativos da gestão Bolsonaro. Era uma decisão esperada, né, Fabiola? Porque aquela peça, né, de final de mandato de Bolsonaro apenas queria causar um dos piores massacres da história do Brasil, 111 presos, né? E ao mesmo tempo um dos maiores casos de impunidade. Impunidade, inclusive, porque quem comandou tudo isso, né, morreu sem ser devidamente punido, né? E aí o que acontece? Os executores daquilo até hoje está se esperando, né, uma punição por aquilo, porque o Estado, e aqui entendam muito bem, pelo amor de Deus, acho que, inclusive, o pessoal que agora foi preso, né, por estar cometendo atos terroristas lá na Praça dos Três Poderes, né? O pessoal foi preso e estava clamando pelo quê? Direitos humanos. Eles queriam o quê? O direito ao Wi-Fi, o direito à água gelada, o direito a, sei lá, caviar com champanhe, né? E o que acontece é que agora eles entenderam para que servem os direitos humanos. E o que aconteceu é que foi bem diferente. A polícia, imagina se a polícia chegasse e começasse a metralhar todo mundo dentro do ginásio porque o pessoal começasse a brigar entre si. Então, o que aconteceu no Carandiru? Né? Então, o pessoal, eu acho que assim, o que aconteceu com essa prisão dos golpistas agora é bastante útil para tentar entender a necessidade de garantir o mínimo, a vida das pessoas. E não só o Estado brasileiro foi incompetente ao garantir essa vida, como o Estado brasileiro tem sido incompetente em garantir justiça. Né? E eu acho que aí o governo Bolsonaro fez uma das suas últimas porcarias, né, sobre a nação, uma das últimas tristezas foi isso, mas o Supremo Tribunal Federal, é claro que ia rever isso, não tem como manter. Foram divulgados dados pela Presidência da República sem muita discriminação do que significam esses dados. Eles colocaram ali as informações sem avisar ninguém, foi colocado no dia 6 de janeiro em um canto escondido dentro de uma página cheia de outros links, e quando você abre essa planilha, você simplesmente não encontra discriminação. Presidência da República é abrangente, você tem órgãos, tem secretarias dentro da presidência, e não é falado ali do que se trata. E mostra um dado completamente diferente daquilo que o próprio governo já divulgava no portal da transparência, que começou a gerar aí várias dúvidas do que significa de fato esse dado que eles divulgaram. E o que você... Posso fazer começar com uma pergunta? eu Opa, queria só perdão. entender se você tem números, ô Luiz Fernando, até porque o número que eu levantei aqui era isso, né? O que eles divulgaram oficialmente foi 27 milhões e 600 mil, é isso, né? O que o governo brasileiro Então, divulgou. sim, e se pegar, por exemplo, só um ano, para ficar mais simples, o ano de 2022, na planilha divulgada pelo governo, dava ali uns 4,9 milhões de gastos, enquanto que o portal da transparência mostra 22 milhões. E aí, quando você vai abrir e tentar destrinchar os dados do portal da transparência, você vê que eles dividem presidência em outros órgãos. Então, tem, sei lá, Secretaria de Administração dentro da presidência, você tem o GSI, você tem a ABIN. E nos dados que eles divulgaram agora, você não tem isso. Eu acho que toda a discussão ela está travada, porque a novidade, a grande novidade desses dados que foram trazidos nessa nova planilha divulgada pelo governo, são os estabelecimentos. A gente consegue ver ali quais lugares estão vendendo, quanto estão vendendo, com qual frequência, mas para fazer essas análises de total, quanto se gastou, comparar governo, acho que falta responder muita pergunta ainda. Entender, por exemplo, por que a gente não está conseguindo achar os gastos internacionais. Não sei por que, se eles aparecem de uma forma oculta ou se tiraram de propósito, entender a que se refere, é só o gasto da presidência, da equipe de segurança, envolve GSI, Essa era a minha ABIN, pergunta, Mas Toledo. vocês Posso chegaram. Eu só brevemente? queria saber um número. Desculpa, Joel, eu já vou te passar a palavra inteira para você. Eu só queria saber um número. Você já chegou a algum valor, Luiz Fernando, de qual é a diferença? Porque quando a gente fala aqui, são dados inconsistentes e parecem não estar verdadeiros ali, não serem verdadeiros ou não completos. Vocês chegaram a somar tudo isso que você encontrou? Vocês chegaram a algum número? Pelo portal da transparência, olhando só para presidente da República, o valor é mais do que o triplo do que foi divulgado. Esse valor de 24 milhões é mais ou menos o valor por ano que se gasta no cartão corporativo. Você tem ali uma redução nos anos de pandemia, 2020, 2021, há sim uma queda. Inclusive, acho que toda vez que se faz essa comparação, Bolsonaro, Lula, Dilma, você tem que levar em consideração que houve uma pandemia que
mesmo que dizer que, sei lá, que os deputados gastaram menos na última legislatura do que em outras, sendo que houve momentos em que não havia sessões presenciais, você não gastava tanto com carro, então faz sentido que haja, sim, uma redução nesse período. Mas mesmo assim, você tem lá, 2022, 4,9 milhões, só em 2022, segundo o portal da Transparência, 22 milhões, e um valor que mais ou menos se mantém, ele cai para 18, sobe para 20, mas fica sempre ali, no que eles divulgam para 4 anos, na verdade seria um ano de cartão corporativo. O que não está esclarecido é o que significam, afinal, esses dados que eles divulgaram. Será que é só um pedaço? Falta atualizar? Falta de colocar os gastos internacionais? Ou será que eles colocaram só um órgão, só a Secretaria de Administração da Presidência e não os outros? E sem essas informações fica muito difícil a gente fazer qualquer comparativo. Primeiro, essa lista ela é pequena, comparada a uma ponta do iceberg, né, considerando que entre as fileiras das Forças Armadas, seja da ativa ou da reserva, né, há muita gente que repercutia, que reverberava o discurso golpista que foi propagandeado por Jair Bolsonaro, né? Então, isso era bastante claro que aconteceria. E essa ida desses militares por um ato sem medo de punição, porque quem vai para um ato desse, é claro que está apertando o dane-se para as possibilidades de punição, uma vez que não é cabível que militares participem de atos políticos. Isso está no regramento das Forças Armadas. Contudo, esse regramento virou papel de embrulhar peixe, só que, Fabiola, e aí é o ponto, né? Também seria a inocência da nossa parte achar que só que as Forças Armadas são polo passivo nessa história. As Forças Armadas contribuíram de sobremaneira para que a gente chegasse no ponto onde a gente está. No ano passado, elas soltaram notas, elas participaram, ou seja, teve todo aquele papel ativo em questionamento das urnas eletrônicas, que acabou desaguando no que a gente viu no último domingo. O que a gente viu no último domingo é consequência do questionamento do sistema eleitoral eletrônico que as Forças Armadas ajudaram no discurso do bolsonarismo. E aí agora a gente vê o quê? A gente vê gente das Forças Armadas participando desses atos. A gente vê gente das Forças Armadas, né, ajudando, né, passando pano para golpista no meio da ação. A gente teve o general, a gente teve militar, o Exército proibindo a retirada, a prisão de pessoas que estavam de golpistas no acampamento no dia 8 à noite, após os atos. Então, o que acontece? Mesmo que o Exército esteja agora punindo esse pessoal, o Exército e as Forças Armadas têm uma responsabilidade muito grande. E só para terminar, eu até falei isso hoje num texto meu, as Forças Armadas não soltaram, nem o Ministério da Defesa não soltou uma nota oficial repudiando os atos de terroristas contra a sede dos três poderes, nem citou nas redes sociais, em Twitter, nem nada, nenhuma nota, nenhum desagravo aos três poderes que foram atacados. Se você for ver as últimas notas dos comandos militares do ano passado, era uma nota passando pano para golpista. E agora, ou seja, fizeram barulho nas eleições e agora fazem silêncio diante de um ataque à democracia. Uau!